começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Uma diferença na hora de fazer a pontuação. Ele considera questões fáceis e as questões difíceis. Nós fizemos duas questões envolvendo usina hidrelétrica que a gente poderia considerar de nível fácil, tá? E essa questão aqui já cobra um pouco mais. Ela vai cobrar de maneira quantitativa. O que significa isso? Fazer continhas, ok? Agora é o Magno. Aqui é o tio Magno falando, tá? Então, o que eu gosto de fazer? Que a gente está estudando, a gente não está fazendo a prova do Enem mesmo, tá? Então, a gente está vendo alguma coisa. Eu entendo vírgula, tá vendo? Ó, vírgula. Eu entendo que separa, ó o tanto de vírgula aqui, vírgula, tá? Ó. Se você tá com essa apostila aí, ó, ponto final, tá? Outra vírgula, vírgula, certo? Vírgula aqui também, e também, ponto final, ponto e vírgula. Isso serve para separar informações. Lá no meu canal Magno Física, se você procurar lá, interpretação de texto, Magno Física, interpretação de texto, vai aparecer um vídeo meu que eu dou maiores informações de como interpretar um texto de física, de matemática, olhando para a pontuação. Então, olhando para a pontuação, simples, não sou professor de português, mas olhando para a pontuação, o que eu sugiro quando você estiver estudando, e no momento que você está estudando, você está treinando, você vai ler o texto, chegou numa vírgula, você para, não continua, para no texto, até você absorver a primeira informação, porque para mim, a vírgula separa uma informação da outra, tá? Vocês são mestres em português, vocês sabem isso. Oração, subordinada, adversativa, disjuntiva do passado contínuo extenso. Eu não sei nada disso, tá, gente? Eu sou uma negação. Mas eu aprendi que antes de mas se usa vírgula, tá? Porque está separando uma oração da outra e oração você pode traduzir isso como sendo uma ideia na frase, tá? Então ele fala o seguinte: a eficiência de uma usina. O que vem agora? Li esse texto, a eficiência de uma usina. Quanto que ela é eficiente? Então aqui, se você precisar, não sei se é isso que eu vou precisar, tá? Mas eu lembro o seguinte: eficiência tem a ver com rendimento. Eficiência tem a ver com rendimento. E aí, para você lembrar de rendimento, você pode falar assim: eu 100% ET. O que vem a ser rendimento, eficiência? Aí você fala assim, rendimento, eficiência, eu 100% ET. O que é o eu aqui, né? Energia útil, que eu consigo utilizar de energia, tá? O que é o ET? Energia total. Ok? Tudo bem? Então, nem toda energia que eu pego eu vou conseguir utilizá-la. Então, parte dela eu consigo utilizar. Quanto mais eu utilizar, maior vai ser meu rendimento, maior vai ser minha eficiência. Tá ok? Dessa forma aqui você já dá em forma de porcentagem. Então, a eficiência de uma usina, ok, já entendi que isso é rendimento. Do tipo da representada na figura da questão anterior, que era uma usina hidrelétrica, é da ordem de 0,9. Então, o rendimento dela é da ordem de 0,9, vírgula, ou seja, 90%. Tá certo, senhores? Então, 0,9 e 90% é o quê? O mesmo. Então, o rendimento aqui, ele está me falando que vale quanto? 90%. O que significa isso? Que eu consigo utilizar da energia total 90%. E os outros 10%? Essa energia eu não consigo utilizar da forma que eu queria. Ela some? Não, ela não some. Ela é transformada em algum outro tipo de energia. Por exemplo, o ventilador. A energia que eu queria é que a hélice girasse, mas o motor esquenta.
Então, mas eu não quero esquentar o motor, mas infelizmente para o motor funcionar, parte da energia vai ser uma energia térmica. E essa energia eu não estou utilizando na função de fazer o ventilador girar, tá? Então, aí nós temos o que? Rendimento. Continuamos o texto. Ou seja, 90% da energia da água no início do processo se transforma em energia elétrica. No início do processo, qual tipo de energia que eu tenho? Lembra lá da minha usina? Vou até voltar lá na questão, tá? Vamos voltar na questão aqui que tem um desenho. No início da usina, que ele fala, eu tenho qual energia? Eu tenho energia potencial. Então, da energia potencial, de toda a energia que eu tenho, então ela é a total, eu consigo converter isso em eletricidade só 90%. 10% aqui eu perco pelo atrito da água com cano, aqui do atrito, né, que esse eixo vai ter no motor, né? Então, na produção de calor que vai ter aqui nesse motor, então eu perderia 10%, ok? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, voltando lá, da energia da água inicial. Então, ele está falando o seguinte, eu tenho o quê? No início, eu tenho energia potencial gravitacional. Certo, senhores? Só uma pequena observação aqui para vocês. Só uma pequena observação. A base de energia potencial, a base de energia cinética é trabalho. Lembra que trabalho é transformação, a transferência de energia. E a definição de trabalho é força vezes o deslocamento, tá? Vezes o cosseno, certo? Então, o que é trabalho? O que é força? É massa vezes aceleração. E deslocamento, eu posso falar que é o quê? Distância, tá? Ou posso falar que seria quem? A altura. Como a aceleração é causada pela gravidade, por isso que a energia potencial é o quê? Massa vezes a gravidade vezes a altura. É a mesma fórmula de quê? De trabalho. Então, aí, dúvida até aqui? Ok, então continuamos. É transformada em energia elétrica na usina Ji-Paraná. Isso aqui, essa informação aqui, gente, é totalmente desnecessária, não precisava, né? Do estado de Rondônia. Também eu não precisava nem saber onde é o estado, ele não vai influenciar na questão. Tem potência instalada de 512 milhões de watts. Agora ele me deu outra informação. Potência. O que vem a ser potência? Potência é a capacidade de transferir energia em um determinado tempo. Isso é potência. Como assim? Quanto mais energia eu transferir em um determinado tempo, maior seria a minha potência, tá? Maior seria a minha potência. E no caso aqui, ele afirma que essa potência é de 512 mil, tá? Milhões. Então, se eu tenho aqui 1 e um 0, eu tenho 10. Se eu pôr outro 0, eu tenho quem? Eu tenho 100. Se eu pôr outro 0, eu tenho o quê? 1000. Se eu pôr outro 0, eu tenho quanto? 10 mil. Se eu pôr outro 0, eu tenho 100 mil. E se eu pôr outro 0, eu tenho o quê? 1 milhão. Então, a minha potência aqui tem um valor de quanto? 512 milhões, que eu posso falar que é 10 elevado à sexta. Por que 10 elevado à sexta? Porque eu tenho quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Watts, que é a minha unidade aqui. Ok, watts. Beleza, isso que eu não preciso. Show de bola. Continuamos aqui o exercício. E a barragem tem altura de 120 metros. A barragem tem uma altura de 120 metros. Então, essa fórmula aqui, ó, eu posso falar o seguinte, ó, sabendo que a altura vale 120 metros, eu posso escrever que energia potencial é a massa vezes a gravidade, que eu posso falar que é quanto? 10
tá? A gravidade da Terra, e a altura vale quanto? 120 metros. Ok? Dando uma melhorada aqui, ó, eu posso falar que a minha energia potencial, que a energia total, é massa vezes quanto? 1.200. Deixa reservado isso aí. Até agora, estamos só coletando os dados. Vamos continuar a ler o texto. A vazão do rio Jim-Paraná em litros de água por segundo deve ser da ordem de... E aí nós temos uma questão de densidade, tá? A densidade da água, isso aqui você vai precisar tanto para física como para química. A densidade da água é de 1 litro, tá? 1 litro. Ou melhor, vamos colocar assim. Para cada 1 litro de água, eu tenho o equivalente a 1 quilograma. Certo? Para cada 1 litro de água, eu tenho o equivalente a 1 quilograma. Então, eu posso falar o seguinte, ó, lembra isso das suas aulinhas de química? Tem que colocar em azul. Densidade é massa sobre quem? Sobre volume, tá? Densidade é massa sobre volume. Quanto que seria a massa aqui? Seria de 1 quilo. Por que eu sei que a massa é de 1 quilo? Porque ele me deu um volume de quanto de água? De 1 litro. Agora, ele também me deu um tempo. Qual é o tempo que ele me deu? Ele me deu um tempo de quanto? De 1 segundo. Tá ok? Ele me deu um tempo de 1 segundo. Vamos voltar lá no texto para você dar uma olhadinha lá, ó. Só para a gente fechar, ó. A vazão de água do Rio Paraná em litros por segundo deve ser na ordem de... Então, agora vamos lá, vamos trabalhar com isso. Então, o que vem a ser a potência? Então, vamos lá agora. Potência vai ser minha energia, certo? A minha energia é quanto? 512, minha potência é 512, só que é a minha energia potencial. Só que da energia potencial eu vou ter somente quanto? 90% dela que eu vou conseguir utilizar. Dividido por quem? Dividido por quem? Pelo meu tempo. Da onde que você está tirando isso, Mário? Eu estou tirando daqui, ó. Potência é a capacidade de transferência de energia em um determinado tempo. Só que a energia que eu tenho, eu não vou conseguir colocar 100% dela. Eu vou conseguir utilizar só quanto? Eu vou conseguir utilizar só 90% dela. Então agora, gente, é conta. Não tem mais. Já tirei todos os dados, tá? E agora é fazer continha. E Deus toma de conta, porque vai ser muita conta. Então aqui vai ficar 512 vezes 10 elevado à sexta, que é igual a energia. Quem é energia? É a massa, que eu não sei, tá? A massa que eu não sei, porque eu não sei quanto que passa no rio, eu quero descobrir isso, tá? Então, a altura vezes a gravidade deu quanto? 1.200, vezes 90%, eu posso falar que é 0,9, dividido por quanto? Dividido por 1 segundo, que esse é o meu tempo de fluxo. Eu quero saber quanto de água que passa em 1 segundo. Posso transformar isso em potência de 10? Posso e devo. Então aqui, ó, 512, vou dar uma ajeitada, tá? Vezes 10 elevado à sexta. Aqui eu posso falar que é M vezes 12. Poderia falar que é 12 vezes 100, então é 12 vezes 10 elevado ao quadrado. Olha, 2 zerinhos aqui, ó, ao quadrado, ó, 100, tá? 10 ao quadrado. Aqui eu poderia falar que é quanto? 9 vezes 10 elevado a menos 1. Por que menos 1? Porque eu andei quantas casas? Ó, o 9 pulou uma casinha, então o expoente é 1.
Menos, por quê? Porque o número é menor do que 1. Então, menos 1. Posso dar uma ajeitadinha aqui? Posso dar uma ajeitadinha em muita coisa aqui. Eu posso falar o seguinte, que vai ser 512 vezes 10 elevado a menos a sexta. A massa vai ficar aqui, ó. Vamos fazer a continha. 9 vezes 2 vai dar quanto? 18. Não deixa eu errar a conta não. Se eu errar, vocês me avisam aí. Vai 1. 9 vezes 1 dá 9. Com 1 vai dar quanto? Vai dar 10. Ok. Aqui é 10 elevado ao quadrado, conserva a base e soma os expoentes, que vai dar 10 elevado a 1. Certo? Tudo bem com vocês até aqui? Espero que vocês não tenham ainda desesperado. Então vai ficar 512 vezes 10 elevado à sexta, certo? Dividido por quanto? Por 108 vezes 10 elevado a 1. E aqui temos a massa. Tome cuidado com isso, alunos de matemática. Quem é experiente, eu estou chovendo no molhado. Esse aqui está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Ele não troca o sinal, tá? Ele está positivo, ele passa dividindo positivo. Agora, ele está do lado direito e está passando para o lado esquerdo. Quando passa debaixo do sinal de igual, os expoentes não trocam o sinal. Mas aqui, ó, o professor de matemática fala assim, tá positivo, joga para cima o quê? Negativo. Mas na verdade, multiplicação, bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Divisão, aí o que eu faço? Eu conservo a base, se na multiplicação eu somo, na divisão eu vou fazer o quê? Uma subtração. Por isso que o sinal vai trocar, por causa desse sinal de menos aqui, ó. Tá ok? Então aqui vai ficar como? Vai ficar 512 dividido por quanto? 108 vezes 10 elevado à sexta vezes 10 elevado a menos 1. Tá? Que é igual a massa. Aí, senhores, o que eu vou ter? Eu vou ter 512, certo? 512 dividido por 108 vezes 10 elevado o quê? 10 elevado à quinta. Aí você pergunta, Magno, mas por que você não está preocupado de fazer essa conta? Por que até agora você não fez essa conta? Porque ele não está perguntando qual é o valor. A pergunta do exercício, olha qual que é a pergunta do exercício. Qual é a ordem de grandeza? Ele quer saber qual é a ordem de grandeza, tá? Para não perder tempo aqui, senhores, eu vou fazer na calculadora aqui pra gente. Eu vou usar uma calculadorazinha para a gente poder sair aqui do exercício. Vai carregar a calculadora aí, vamos fechar aqui que eu não preciso. Eu vou ter 512 dividido por 108, tá? Vamos ter 4,7. Um aluno experiente que entendeu que ele não quer o resultado exato, que ele quer a ordem de grandeza, ele poderia ter arredondado. 500 dividido por 100. 500 dividido por 100, 500 dividido por 100 dá 5. Então, aproximadamente, isso aqui seria quanto? 5. Então, eu poderia falar que a massa, tá? A massa aproximadamente tem um valor de quanto? 5 vezes 10 elevado o quê? A quinta. Quilogramas. Mas, quilômetro não, Mago, quilograma. Mas ele não perguntou qual é a massa. Ele perguntou litros.
Mas eu sei o quê? Eu sei que 1 litro, equivale ao quê? A 1 quilograma. Eu vou ter quantos? 5 vezes 10 elevado à quinta, então eu vou ter um volume de quanto? 5, aí quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5 litros. Em quanto tempo? Em 1 segundo. Então, a gente vai ter que olhar agora a nossa resposta. Não é letra A, não é essa, não é 3.000, é 5 zeros. Então, não é letra D, é letra E de elefante. Ele está perguntando, é na ordem. Ele não perguntou o valor exato, tá certo? Então, senhores, esse é um exercício com bastante cálculo, tá? Um exercício que tem um punhado de continha aqui, vários conceitos, tudo bem? Conceito de densidade. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Eu não entendi como que você fez para achar um segundo. Achar um segundo? No texto. Boa pergunta. A vazão do rio Jim-Paraná em litros. Em litros. Qual é a pergunta? A pergunta é qual é a vazão. O que é vazão? É quanto de água está passando em um determinado tempo. Ele falou por segundo. Por segundo. E aí, lindinha, vem uma coisa que é português. Eu sou péssimo de português. Deixa eu te fazer uma pergunta. Durante o 10º, quanto tempo se passou? Entendeu a pergunta? Durante o 10º. Eu não vou ver chat aqui, tá, gente? Estou vendo só minha tela. Durante o 10º, quanto tempo se passou? O que você acha? No 10º? Quanto tempo se passou? Teria que multiplicar por 10, não? Não. Passou-se 1 segundo. Sabe por quê? O artigo, aí é português, o artigo o, a, não é um artigo definido? O 10º começa no 10º e aí termina onde? No 11º. Então, o 12º se passa somente quanto? 1 segundo. Agora, se eu falar assim, durante os 10 primeiros segundos. Viu a diferença? Durante os 10 primeiros segundos. Aí o tempo foi de quanto? 10 segundos. Agora, quando ele usa o segundo, né? O 10º, ele está definindo. Então, aqui tem um probleminha de interpretação de texto de português. Aonde que eu vi que é 1 segundo? Que ele falou assim, por segundo. Por segundo, eu vou entender que o meu tempo vai valer quanto? Somente 1 segundo. Foi daqui que eu tirei, ó. Por segundo. Se ele tivesse colocado assim, qual é a vazão do rio em litros em 2 segundos? Aí meu tempo seria quanto? 2. Qual seria a vazão do rio em litros em 10 segundos? Aí eu ia colocar quanto? 10. Mas quando ele colocou por segundo, o meu tempo é 1. Ficou claro ou não? Obrigada. Por exemplo, só para a gente entender, né? Que tem quando a gente usa o artigo definido, as coisas ficam fortes. Quando assim, Jesus fala assim, eu sou o caminho. Ele está falando que não existe outro caminho. Ele falou que o único caminho é ele. Eu sou a verdade. Ele está falando não existe outra verdade senão ele. E eu sou a vida. Não existe vida sem ser ele. Ele usou um artigo definido ali. Então isso dá peso, tá? Então esse às vezes pega mesmo, tá? Então, agora, a gente está aqui pensando em Enem, tá? Aqui está digitado, tá bonitinho. Eu só quero contar contigo. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas linhas nós temos? 5. Eu deixei ela grandona, tá? Na folha do Enem, que ele divide na folha, ele daria umas 6, 7 linhas. O que acontece? Qual é o erro do aluno que não treinou? Ele começa a ler assim. Eu não sei se vocês leem assim. Quem lê assim, fala que lê, Puti, só para me saber. Ele fala assim, a eficiência de uma usina do tipo de residência, a vazão do rio. Ele fala assim, não entendi nada. Por que ele não entendeu? Porque ele pegou a primeira informação,
Misturou com quem? Com a segunda. Que ele misturou com quem? Com a terceira. Que ele misturou com a quarta. Que ele misturou com a quinta. Que ele misturou com a sexta. E agora ele misturou com a sétima. E ele misturou com a pergunta, que é a oitava. Agora, nota que eu não fiz assim. O que eu fiz? Eu fui lendo, anotei. Eu fui lendo, eu anotei. Parece ser moroso e lento. Tá, agora é lento. Mas quando você treina isso na sua interpretação de texto, você já vai lendo e já vai montando. Quem ficar comigo estudando aqui... Oi, pode falar. Alguém ia falar alguma coisa?